Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Eu queria tirar uma foto do sorriso de vocês, mas vai ficar só nos olhos hoje, né? Não tira a máscara, não. Mas seria muito bom ver, pelo menos eu estou feliz desse reinício e estarmos juntos novamente. Graças a Deus, ninguém ficou sem comida esse 1 ano e 6 meses, né? Fora que na internet tem muita coisa, mas eu fiquei muito feliz de que vocês se juntaram lá à AB Saúde e se alimentaram aos domingos, participaram dos PGs. Então, Deus aí foi bondoso, generoso para conosco, para que a gente continuasse essa comunhão gostosa e aprendendo de Deus e uns com os outros. Mas é bom estar aqui, né? É bom estar aqui presencialmente. E a gente vai começar assim aos pouquinhos, né? 3, talvez até a gente devesse começar todo domingo, né? Mas vamos lá. 3h31, até a gente também conseguir aí ter a equipe aqui de Santana para dar conta aqui da transmissão, que agora esse negócio veio para ficar, né? A gente nem consegue mais imaginar, o pessoal já estava cobrando antes de começar o culto. E aí, vai ser transmitido e tal? A gente não sabe se é porque tem um impedimento real ou se a pessoa quer ficar no conforto de casa. Mas não tem problema, conquanto que preste atenção, que ouça e que viva a palavra de Deus e viva, né, nesse relacionamento, porque a igreja não é só ouvir à distância, mas é se relacionar, é comunhão uns com os outros. Então, graças a Deus por esse local, pela internet aqui que funciona, né? O Padovani veio cedo e mandou uma mensagem: nossa, aqui está bombando o sinal. Eu falei: nossa, isso aqui é legal, porque até hoje a gente não sabia se o negócio ia dar certo. Então, Deus foi bondoso. Ainda hoje de manhã, na saúde, o Padovani e a gente procurando um cabo que ia ser importante para fazer essa conexão. Aí ele chegou e mandou a mensagem: não precisa nem de cabo, o negócio está funcionando. Então, graças a Deus, temos muitos motivos, pequenos e grandes, para a gente dar graças ao nosso Deus, porque tudo vem dele. O tema para hoje é mãos à obra. Quem está a fim de trabalhar nos próximos anos? Levanta a mão. Só? Não, levanta. Isso, eu gostei. Né? Mãos à obra. Pensando nesse retorno, pensei, enfim, em Esdras. Esdras é um livro que narra a volta do povo de Israel, que passou 70 anos cativo na Babilônia. Estão lembrados do que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel se distanciou de Deus, né? Viveu religiosidade, ouvia, mas não vivia, e aí Deus os disciplinou, e eles foram levados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para a Babilônia. E ficaram lá em cativeiro. Que nem nós aqui, 1 ano e meio, ficamos em cativeiro, né? Só que eles ficaram 70 anos. Os motivos foram diferentes. Mas olha que interessante, eles ficaram privados do templo, porque o templo estava em Jerusalém. E eles foram levados para a Babilônia. Está certo que uma grande maioria foi levada aí, talvez nos primeiros dias, semanas, meses, anos, não sentiram falta, porque já estavam perto do templo, mas distantes de Deus. Mas tinha aqueles, que a gente sabe, até Daniel é um deles, né? E tinha vários outros que Deus levou que tinham um coração no Senhor. E você sabe que durante esse período tiveram que inventar um jeito diferente de cultuar a Deus. Sabe o que nasce nesses 70 anos de cativeiro na Babilônia? As sinagogas. As sinagogas são desse período, de pensar: bom, e aí? A gente que quer realmente cultuar e adorar a Deus, nós não temos mais o templo, não podemos mais sacrificar. Como é que a gente vai fazer? E aí nasce, então, essa ideia das sinagogas, para os cristãos, né? No caso lá, os israelitas se juntarem, lerem a palavra de Deus, meditarem nela, orarem, viverem essa comunhão gostosa. E agora nós vamos entrar em Esdras, então peço que você abra a sua Bíblia aí em Esdras, e a gente vai ver então como é que Deus preparou e conduziu esse retorno dessa gente que ficou 70 anos, vários morreram lá, mas nasceu uma nova geração também, e tem alguns que a gente vai ver que eles sobreviveram esse período todo, e aí existe um movimento de retorno para a terra de Israel, para Jerusalém, né? Então, tem aí um paralelo, faça um exercício aí, né? O desejo de a gente retomar aqui, não é uma reconstrução dos templos, né? O templo, porque no Novo Testamento o templo somos nós,
a igreja são pessoas que querem adorar a Deus, mas de certa forma esse desejo de uma volta, e por isso mãos à obra. Então que Deus desperte aí o teu coração, para que você faça parte dessa construção, dessa plantação, dessa nova igreja que Deus que deu início, deu start, mas com certeza Ele tem muito mais para fazer. Ele vai contar com você, comigo. Então, deixe o seu coração aí bem aberto para aquilo que Deus quer falar nesta noite. Está dando tudo certo aí, Padre Vânio? Todo mundo está vendo? Legal. Então, Esdras, vamos ler o capítulo 1, os primeiros versículos. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, no seu celular. Esdras, capítulo 1. Tente prestar atenção que é uma narrativa, uma história, e você, se você não viajar no meio da história, aí você vai pegar, porque os textos vão falar por si só. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. O que é passar pregão? Eu estou lembrando aqui da Claudinha, né, que faz pregão. Mas não é esse pregão, não. Né? Pregão é apregoar. Então, ele passou pregão, ele deu uma notícia aí para todo mundo, né, para o reino. Como também por escrito. Então, ele falou e escreveu. E o que ele escreveu? Para conhecimento de todo o reino aí da Pérsia. Dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Estão comigo? Não viajaram por aí, não? Volta, se for longe, volta aí. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. Eis o número deles. Aí, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. E ainda o capítulo 2, alguns versículos, 1, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Fique tranquilos, não vou ler o capítulo inteiro, esses nomes não, tá? Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. E assim vai a lista contadinha de todos aqueles, então, que subiram, que foram da Babilônia até Jerusalém para edificar e reconstruir o templo de Deus. E ainda no capítulo 2, versículo 64, então, ele faz a lista aí dessa gente toda, por famílias, aí a gente vai ver como ele fez a divisão. E versículo 64, toda esta congregação junta foi de 42.360.
afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Aqui está fraco então, hein? Tinha muito cantor e cantora, né? Deus se agrada do canto, do louvor. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E o versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades. Ou seja, chegaram lá e moraram de onde eles tinham saído. Como também todo o Israel. Então, primeira coisa, eu tenho alguns pontos aí, nesses capítulos 2, 3 e 4. Primeiro, o que tem aí? Convocação e despertamento. O que acontece aqui? Olha só que interessante. É fantástico, porque Deus, Ele que faz a história. Não é só que Ele sabe a história, Ele faz a história. E olha que legal, a gente leu no capítulo 1, que estava agora acontecendo, né? Alguma coisa para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. E o que Jeremias então falou lá atrás, que agora está sendo cumprido? Então vamos lá para Jeremias. Jeremias 25. Pode ir aí com o seu celular para Jeremias 25, ou a sua Bíblia em papel. Guarda um dedinho aí em Esdras, que a gente vai sempre voltar para lá, mas Jeremias 25, e aí novamente uma narrativa, mas que você vai, pelo texto, já ser edificado. Olha só. Palavra que veio a Jeremias, acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias. Então, nós estamos antes dos 70 anos de cativeiro, tá? Nós estamos antes da pandemia aí, tá? Né? Estamos antes aí, já Jeremias falando alguma coisa da parte de Deus. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque foi ele que levou toda essa gente lá para a Babilônia como escravos, como cativos, o qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Quantos anos eles ouviram o recado de Deus e tiveram surdez espiritual? Quantos anos está aí que a gente leu? 23 anos ouvindo e surdos. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade, das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Aqui está anunciando o que iria acontecer, porque eles não ouviram, eles ouviram, né? Ouviram ou não ouviram, né? Não ouviram, não viveram aquilo que os profetas estavam dizendo. Versículo 10: farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da voz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Antes, Deus já falou: vocês, por desobedecerem, ouvirem e não praticarem,
vocês vão ficar 70 anos como disciplina lá na Babilônia. E, capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Tudo bem? Conseguiram pegar o que Jeremias tinha dito? Que Ciro agora está dizendo, olha, Ciro está sendo um instrumento de Deus para cumprir aquilo que for anunciado por boca de Jeremias, de que eles iam ficar 70 anos no cativeiro. Terminou 70 anos, então agora tem um movimento de Deus para que eles voltassem para a terra deles. E nós temos aqui um rei levantado por Deus, o nome dele é Ciro, então a gente volta agora para Esdras. Esse rei Ciro, rei da Pérsia, ele é, aí, vamos dizer assim, despertado por Deus, animado por Deus, para soltar esse decreto, para que então as pessoas que fossem do povo de Deus, ele reconhece que o reino dele fora dado por Deus, e ele então convoca essa gente toda para voltar para a sua terra. Versículo 2 e 3, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém. Daqui a pouquinho eu volto a essa convocação, mas tem mais uma coisa impressionante. Guarda um dedinho em Esdras e vai para Isaías. Isaías 44. Isaías é um profeta que viveu 700 anos. Aqui, esse momento que a gente está lendo em Esdras é mais ou menos 538, que é o decreto de Ciro. Então, Isaías veio antes, né? Nós estamos antes de Cristo. Tá? Então, 538 a.C. é o decreto de Ciro, e mais ou menos 700 anos antes de Cristo tem Isaías, que falou o quê? Isaías 44. Isaías 44, 28, que diz o seguinte: que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Ciro cumprirá aquilo que eu decretei. Ciro não tinha nascido aqui. Ele soltou o decreto em 538. E Isaías aqui é mais ou menos 700. Ciro ainda não estava nem em formação, e Deus já falou, esse cara vai nascer e ele vai fazer o que me apraz. E ainda, Isaías 45, versículos 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Ciro foi levantado por Deus para ir contra Nabucodonosor, destruir e para estabelecer o Império Persa. Então já está profetizado isso também bem antes. E o versículo 13, 45, 13, que diz assim: eu na minha justiça suscitarei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Então assim, tem várias referências, mas pegaram a ideia? Então nós temos um Ciro, agora volta lá para Esdras. Nós temos um rei que Deus já disse, olha, ele vai nascer, ele vai realizar os meus propósitos. E aí, Deus então põe esse homem na história para realizar a vontade de Deus. E aqui nós vemos então Ciro dizendo, Deus me deu os reinos e me mandou fazer esse decreto para que o povo volte e me deu essa ordem para que eu edifique a casa de Deus lá em Jerusalém. E aí a gente tem que fazer uma pausa aqui e fazer um parênteses e falar, por que a gente tem tanto medo? Se Deus que faz a história, e Deus conhece aqueles que ainda virão a nascer, e como Deus os usará, e o que Ele fará com eles. Nós temos um Deus universal, um Deus que é soberano, acima dos incrédulos, dos crédulos. Temos um Deus que tem a história, o mundo, na mão. Ele é fiel às suas promessas, porque Ele fez tudo isso e as coisas acontecem bonitinho. Não é que de repente, agora eu não tinha pensado nisso.
é um Deus que é soberano e que Ele fala por boca dos seus profetas e tudo vem acontecer. Isso não é confortante? Talvez assim, se a gente não pensar muito, parece meio assustador, né? Mas então a minha história já está toda escrita, né, por Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele que escreve, tem os nossos dias contados e determinados. Então eu não posso olhar para a minha vida e aquilo que acontece no meu entorno ou comigo e achar assim que é tudo por acaso. Claro que Deus também responsabiliza o homem das suas decisões, das suas escolhas, mas Ele também sabe isso tudo que até no nosso pecado e nas nossas decisões erradas vai acontecer. Por isso eu preciso fazer a leitura de tudo aquilo que acontece comigo e falar, Deus, o Senhor tem um propósito com isso. Pode estar doendo, pode ser difícil, pode ser assim, uma situação que você fala, não fecha na minha cabeça, mas na cabeça de Deus tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não desespere. Ao invés de talvez querer só fugir do problema, diga assim, Deus, o que é que o Senhor está querendo com isso? Com certeza Deus quer te aproximar mais dEle, quer que isso sirva para que você seja mais luz aqui de Cristo nesse mundo, para que você seja um instrumento para realizar o que Deus pensou e projetou. Tem a ver com pessoas, tem a ver com no seu trabalho, tem a ver com os seus estudos, tem a ver com a sua família. Todas essas coisas estão conectadas, porque Deus é soberano. E Ele está aqui realizando aquilo que Ele já tinha dito por boca de Jeremias. E Ciro, então, é mais um instrumento nessa grande história para que agora, depois de 70 anos, o povo voltasse para Jerusalém, que era a sua terra que Deus tinha dado, para reconstruir o templo e esse lugar de adoração. Há um despertamento. E o que acontece nessa chamada aí de Ciro é uma coisa linda. No versículo 5 nós lemos, então se levantaram os cabeças das famílias. Houve uma convocação e as pessoas se levantam. E mais do que só eles, né, todos aqueles cujo espírito Deus despertou. E aí existe um movimento. Então, há uma convocação e as pessoas ali, uma parte, estão ali prontas e se levantam e falam, nós vamos. Deus está nos chamando para essa reconstrução. E nós vamos aí deixar a nossa Babilônia, a nossa, entre aspas, né? E nós vamos lá, porque Deus tem um projeto e eu quero fazer parte desse projeto. Eu pensei aqui em nós, na B Santana, né? E se você está aí vivendo, conectado com Deus, a convocação é o tempo todo, né, da parte de Deus. E se Deus quiser também nos usar, e quer hoje à noite me usar, e eu ser esse convocador aí, então vocês estão convocados para viver aquilo que Deus tem para essa igreja, para essa comunidade, que a gente não sabe tudo que Deus tem em mente, mas como é bom fazer parte dos planos de Deus. Como é bom estar dentro daquilo que é a história que Deus determinou. Entrar junto com Deus na história que Ele pensou é muito melhor do que ficar do lado, né? Do que ficar correndo do lado e perder o bonde. Mas como Deus é esse Senhor da história, então, seja um daqueles que fala assim, Deus, eu quero ser útil, eu quero fazer parte, mãos à obra, estou aqui para reconstruir aquilo que o Senhor está querendo reconstruir e aquilo que o Senhor mesmo quer fazer. E eu vejo que há um despertamento assim sobrenatural, alguma coisa que Deus faz. Mas eu me lembrei de Jonas, que também foi convocado. Que também houve ali um despertamento, só que ele se levantou para ir para Nínive? Não, ele se levantou para fugir. E a Bíblia diz que ele para fugir da presença de Deus. É um homem de Deus, um profeta de Deus, que foi convocado, mas que demorou. Fugiu primeiro, foi para Tarsis, e só depois que caiu a ficha, né? Também, né? Caiu a ficha não, caiu do navio, foi jogado. Baleia a gente não sabe, um grande peixe, né? Nas profundezas. Então, eu não desejo isso para você, que você tenha que passar por uma experiência assim de fugitivo, para depois acordar e falar, não, foi tempo perdido, né? Acho que eu vou voltar, eu vou lá para Nínive, do jeito que Deus me pediu. Então, que a gente tenha um coração assim, simples, para estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. E nada melhor, né, do que a gente trabalhar naquilo que Deus está dando e colocando nas nossas mãos. Não precisamos inventar nada, né?
tem um monte de necessidades. Desde práticas até tantas pessoas que ainda não conhecem, porque a igreja nada mais é do que pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus. E Ele chamou a igreja para ser testemunha. Então, trabalho tem para a gente comunicar essa boa mensagem. Mas você sabe que aceitar essa convocação custa? Sabe quantos quilômetros eles deveriam fazer da Babilônia até Jerusalém? Pode chutar, alguém chuta aí. Quantos quilômetros, a pé, com animais, camelos, sei lá o quê, da Babilônia até Jerusalém? Vamos lá, fazer um leilão. Quem dá mais? Tainã, chuta. Pode chutar, qualquer número, não tem comprometimento, porque eu tive que olhar, também não sabia. Oi? 150, quem dá mais? Pode subir. 500, mais? Menos. Metade dos 1.500 quilômetros. É daqui de São Paulo até Porto Seguro, na Bahia. Quem está disposto? A gente sair daqui, fazer a malinha, uma tenda tal, pegar uma comidinha e amanhã cedinho a gente começar a andar e ir até Porto Seguro a pé. Está dentro, Padre Evandro? Não? 1.500 quilômetros. E a minha casa na Babilônia, que agora eu consegui fazer um pé de meia lá, consegui construir o meu barraco lá. E agora? Vou ter que deixar? Não dá para transportar. Então, essa convocação é bonita, assim, né? Que legal, né? Deus levantou Ciro, só que tem que deixar algumas coisas para obedecer. Tiveram que deixar casa, talvez tiveram que deixar outras coisas que, ao longo de 70 anos, né, juntaram. Eu sei como é que é, se você não joga fora, você tem o quartinho da bagunça, você junta, e nunca consegue jogar fora, né? Imagina 70 anos, né, as famílias e tal, e aí tinha que deixar, e vamos então para fazer o que Deus quer que a gente faça. E eles então caminham aí nessa direção. Você quer ser um colaborador? Custe o que custar, para fazer a vontade de Deus, tem que abrir da minha vontade. Não dá para levar as duas vontades. Tem que abrir mão da minha vontade para fazer aquela que Deus quer. E sempre foi assim na história, porque Deus sempre decidiu usar pessoas. Ele se agrada de usar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais de idade, casados, solteiros, desquitados, divorciados, viúvos. Ele se agrada de usar pessoas. Foi assim desde o começo da história. Falou para Adão, cuida desse jardim. Oh Deus, manda um outro jardineiro aí. Não, é você que vai cuidar, é você que vai cuidar. São pessoas, né, que Deus sempre escolheu. E não tem como fugir. Se você fugir, vai ser mais um Jonas, né? Mas aqueles que se alinham e aí vivem a alegria de viver naquilo que é o projeto eterno de Deus. Para você, para mim e para tanta gente. Quando a gente chega no capítulo 2 de Esdras, versículo 64, que nós lemos, nós temos ali um grupinho de apenas 50 mil pessoas. Subiram muito mais de Jerusalém para a Babilônia, mas somente 50 mil nessa primeira leva, né, voltam. Então, o que isso me faz pensar? É que tem muita gente que não quer. São poucos. 50 mil para esse universo de israelitas que estavam na Babilônia era pouco. Era bem menos do que os que tinham subido. Lá, quando você vê a lista dos que subiram, eram 600 mil, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Eu sei que esses 50 mil é bem pouco em relação ao que estavam lá. Então, geralmente é assim, é uma minoria. São poucos que estão dispostos a pagar o preço de fazer a vontade de Deus. E aí existe esse despertamento, e aí essa turma toda então fala, eu tô nessa, eu vou. Eu quero agradar a Deus, quero viver essa experiência daquilo que Deus está fazendo. Como é que a gente pode chamar Jesus de Senhor se a gente não faz a sua vontade? Aí a gente está sendo incoerente. Meu Deus, meu Senhor, mas para algumas coisas eu sou o Senhor da minha vida, eu não quero a vontade dEle. Então, para a gente ser coerente com tudo aquilo que a gente professa, Deus quer usar você e usar a mim. E basta obedecer. Então, se você está sendo aí despertado por Deus, porque eu não tenho essa capacidade, mas não resista. Fala sim, eu estou nessa. E Deus vai te usar.
vai te usar e você vai estar feliz, porque aquele que vive o projeto de Deus, Deus agracia com paz, com alegria, tem sentido, porque a vida passa a ser útil, porque ela é útil do ponto de vista de Deus, porque os projetos de Deus são eternos, eles duram, são verdadeiros, têm consistência. Então, é uma coisa assim que faz bem e Deus se agrada. E quando a gente foge, o negócio não vai, não é redondo, né? E o negócio não caminha. Ponto 2. Transmissão pode ir até 11h30 da noite, é tranquilo? Ponto 2. Recursos. Recursos, receber e ofertar. No versículo 4, ali, que nós lemos no capítulo 1, sabe o que Ciro fala? Fala para os vizinhos, aqueles que ficarem, fala assim, olha, vocês vão ajudar esse povo que vai sair da Babilônia para ir para Jerusalém, vocês vão dar ouro, prata, vocês que são os que vão ficar ali, que vão ficar na terra, deem coisa. Sabe o que me fez pensar nisso? E é claro que você já deve ter pensado. Quando que aconteceu que pessoas também deram para os outros irem embora? No Egito. Naquela noite da praga, né, quando Deus, então, depois de 10 pragas, tal, passou o anjo lá, o exterminador e tal, teve morte, situação. Aí o que as pessoas fizeram, os egípcios fizeram? Leva embora. E aí Deus deu favor para o seu povo, para que tudo aquilo que ele pedisse, os egípcios atendessem. Então, eu quero algumas ideias aí. O que você precisa nesse caminho? Eu quero a sua geladeira que eu gostei, né, duplex e tal. Falava para o egípcio assim, eu quero a sua geladeira. Falei, toma, leva o que está dentro também. Aí levava. Aí gostei do seu carro, esse carro zero aí, pode levar também. Já pensou isso aí? Né? Deus fez com que o seu povo achasse graça e favor, e tudo aquilo que eles pediam. E aqui nós temos uma ideia parecida, ele dando o decreto, olha, vocês vão ajudar esse povo que vai ter que andar 1.500 quilômetros para reconstruir, eles vão precisar de muita coisa no caminho e lá para reconstruir, porque estava arrasado. Vocês lembram, a gente leu em Jeremias, Jerusalém ficou destruída, tacaram fogo, o negócio ficou assim horrível, completamente arrasado mesmo. E aí então tem pessoas de Deus e não de Deus, mas que fazem parte desses recursos para o projeto de Deus. E Esdras capítulo 1 e versículo 6, todos os que com objetos de prata, ouro e tal. Então, foi real tudo isso, ajudaram e deram tudo isso para que o povo de Deus fosse com recursos e no caminho tivesse tudo o que precisava. Até os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo em Jerusalém e levado para os seus deuses, Ciro falou, pode pegar e pode levar de volta. E aí a gente leu até a quantidade, 5.000 e não sei quanto, 29 facas. Olha, tudo detalhadinho, né? Se Deus está preocupado com detalhes, porque não era assim, mais ou menos tantos quilos de ouro, mais ou menos tantas bacias, era 31 bacias, 29 facas, né? Então, Deus é um Deus que se preocupa com detalhes. Então, não precisa ficar preocupado com a tua vida, também com os detalhes, porque Ele sabe muito bem todos os detalhes da sua vida, o que você viveu, o que você está vivendo, o que você vai viver, o que Ele quer um coração para viver para Ele. E aí o resto Ele vai cuidar, Ele fala, olha, se preocupa com o meu reino, se preocupa com a minha justiça, com aquilo que eu ordenei, viva isso, pratique. O que Jesus falou quando terminou o Sermão do Monte? Aquele que ouve e pratica é um homem prudente. Aquele que ouve e não pratica é um homem insensato. Aquele que ouve, porque eles tinham ouvido o Sermão do Monte, todo mundo ouviu com esses ouvidos aqui, com as orelhas. Mas a diferença é, depois de ter ouvido, alguns praticariam. Isso seria comparado a alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha. E quando vem a dificuldade, vai ficar firme. Mas um outro tanto ouviu a mesma mensagem, mas indiferentes, não praticaram. Esses são insensatos. Também construíram uma casa bonita. Só que na hora que veio o vento, na hora que veio a chuva, na hora que transbordaram os rios, essa casa foi para o chão. A vida destruída, porque não tinha alicerce. O alicerce é quando eu estou no centro da vontade de Deus, obedecendo aquilo que Deus pede na sua palavra. E ainda, Esdras 2, eles deram
os tesouros para a casa de Deus, para a obra de Deus. E quando a gente continua, a gente vai ver, aliás, aqui no 68, os próprios cabeças de famílias deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar, para restaurarem no seu lugar a casa de Deus. Deram tesouros da obra, e aí tem aqui a quantidade. Então, os recursos vieram de pessoas que Deus moveu, que eram incrédulos, o rei Ciro e outros, e também do próprio povo de Deus, que também se levantaram e falaram, vamos juntar aqui, porque Deus quer reconstruir, e a oferta para eles e para nós hoje é uma oportunidade de eu devolver aquilo que eu entendo que vem de Deus. Ciro, a convocação, ele falou assim, Deus que me deu esse reino, e Deus que me pediu isso. Ele reconhece de onde vem esse poder que ele tinha. O seu trabalho, aquilo que Deus dá, seja pouco, seja muito aos teus olhos, vem de Deus. E quando a gente entende que vem de Deus, aí a gente então é uma gratidão. Vem de Deus, eu quero contribuir para a obra de Deus. O dinheiro foi feito para 3 finalidades. Simples, guarda isso porque vai te ajudar demais. Para suprir as tuas necessidades e da tua família, o dinheiro serve para isso, para você se manter, se sustentar. Serve para ajudar as pessoas, outras que têm necessidades, e serve também para o avanço da obra de Deus, do reino de Deus. Três básicas funções aí o dinheiro. Para o suprimento nosso, para ajudar aqueles que precisam e para realizar a obra de Deus. Ah, Deus precisa do nosso dinheiro? Ele não precisa, mas Ele está dando oportunidade. Como Ele quer usar pessoas, Ele quer um coração que entende, tudo vem de Deus, então quero fazer parte dessa obra. E Deus, então, se agrada daquele que voluntariamente oferta e contribui. Eu quero ler para vocês aqui uma história que está aqui no Instagram, de um homem chamado William Colgate, ou Colgate. Vocês lembraram do Colgate? Né? Quem já não escovou o dente aí hoje com Colgate? Esse homem, ele viveu no século XIX, 1800 e alguma coisa, acho que nasceu bem no comecinho do século, e ele nasceu na Inglaterra, mas ele ainda jovem se mudou para Nova York, e lá então ele funda a empresa Colgate, que depois veio a ser a grande Colgate-Palmolive, né, uma mega aí empresa. E o que a história dele nos ensina? William Colgate foi um britânico que fundou a empresa Colgate aos 23 anos para fazer sabonetes e velas. Aos 25, ele foi batizado e se tornou, e se tornou um diácono na Igreja Batista de Oliver. Aqui está errado, viu? Eu estou corrigindo aqui. Em Nova York. Conforme seu patrimônio crescia, e o Patrick deixava de enxergar, ele aumentava o seu dízimo de 10% para 20%, depois 30%, 40%, 50%, e existem relatos que chegou a 90% ao fim de sua vida. Quanto mais ele aumentava o dízimo, mais sua empresa crescia. Ele decidiu não apenas aumentar o dízimo, mas dedicar seu coração a Deus e colocá-lo em primeiro lugar antes de tudo. William e sua esposa Mary ajudaram regularmente a União Missionária Batista, abriram sua casa para missionários e cuidaram das necessidades dos pais idosos, até compraram uma casa no campo para eles e tal. Eles sentiam a necessidade de dizimar e dar ainda mais, porque estavam convictos que tudo o que tinham era dado por Deus. Então, uma história de alguém que não só contribuía, mas tinha um coração. E Deus o agraciou e abençoou. E o dízimo dele, que é 10%, passou a ser vígimo, trígimo, e 40% e 50% e tudo mais. Né? Como um testemunho de que Deus é quem dá, né? Em quantidade maior ou menor. Mas Ele quer que você e eu entendamos
que também quando a gente coloca a mão no bolso, a gente está adorando a Deus, está louvando a Deus, está reconhecendo e colocando Deus de fato quem Ele é, e reconhecendo que tudo vem das mãos dEle. E a gente vai se sentir alegre e feliz, porque vem de Deus e a gente está entendendo aquilo que Deus quer fazer. E Deus, então, multiplica isso para atingir os seus propósitos. Então, os recursos também, aqui a gente vê que há um movimento dessas pessoas, falar, eu quero fazer parte disso aí. 3, todos são úteis e bem-vindos. O capítulo 2, a gente pulou, mas alguns versículos aqui nos falam. Pode passar para o seguinte. Ele lista aqui sacerdotes, levitas, cantores, filhos dos porteiros, servidores do templo, filhos dos servos de Salomão, filhos dos sacerdotes. Ou seja, logicamente, esses são aqueles que faziam parte do grupo que iria reconstruir o templo, no sentido de trabalhar no templo. Mas isso me faz pensar que, além do detalhe de quantidade de pessoas, isso já me faz pensar num Deus que não trata assim a massa, né? Mas assim, é o Alex, é o Teteu, é a Jade, é a Elaine, é a Tainã, é o Arthur. E aí é 1, 2, 3, 4, 5, são 6. Não é mais ou menos 100. Então, cada um, Deus se preocupa. E Deus está interessado na sua vida. Ah, mas é você. Com aquilo que Deus fez em você, é desse jeito que Ele quer que você o sirva. Com muito, com pouco, com habilidades, com habilidades que você acha menos. Deus te fez assim, para a glória dEle. Com o que você tem, com o que você recebeu. E aí, depende o quê? O que você vai fazer com isso? E aí, aqui a gente vê isso e várias funções. Porteiro. Porteiro agrada a Deus? Alguém que abre e fecha a porta para as pessoas entrarem. Puxa, que beleza. Ali ficar para passar um álcool em gel ali na mão, sensacional. Para ficar nessa mesa, maravilha. Para ficar aqui, do mesmo jeito. Percebe que Deus, Ele usa todo mundo. Só que Ele consegue enxergar o coração, por isso que Ele vê, esse aí está afinado comigo, esse aí também está, esse está. E aí a gente vê essa beleza de todos são úteis e bem-vindos nessa obra de Deus. Deus se importa com cada um. A gente tem uma informação curiosa nos versículos 62 e 63 desse capítulo 2. Olha só, 62 e 63. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Tinha gente que estava no grupo dos sacerdotes, mas não estava nos livros assim, porque sacerdote tem que ser de pai para filho, tem que ser dentro da linhagem. E eles não eram. Então, esses daí não podem ser. Aí me fez pensar que também, para a obra de Deus, para o serviço de Deus, aqueles que querem representar Deus na terra, tem que ser sacerdote, no conceito do Novo Testamento. O que é? Pessoas, o que era o sacerdote no Antigo? Que ajudava a pessoa a se conectar com Deus. Ele que ajudava lá nos sacrifícios. Era alguém de Deus para ser alguém que empurrasse a pessoa para perto de Deus. E no Novo Testamento, a mesma coisa. E 1 Pedro, né, nos fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Olha aí, ó, a palavrinha. A igreja é composta de sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdote é coisa de quem é filho de Deus, é um sacerdote. E aí, então, esse consegue anunciar as boas novas, esse consegue porque experimentou, então tem o que transmitir. E esses daqui, então, me faz pensar que tinha alguns lá que achavam que eram, né? Como às vezes tem gente que ainda não entendeu a salvação, está nas igrejas, até fala que crê em Deus, mas ainda não passou por um arrependimento. Então, Deus consegue olhar o coração e ver se esse é dele ou ainda não é. Então, faço aqui um apelo. Se há aqui alguém que ainda tem dúvidas em relação ao arrependimento, fala assim, eu sou pecador, eu quero a salvação que é somente em Jesus, então não demore, creia em Jesus, creia, e aí você vai se tornar essa nação santa, esse povo de Deus, vai ser sacerdote, aí você vai ter o que? Então, ser esse instrumento que vai levar outros para se conectarem também com Deus.
Quarto ponto, Esdras capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. A unidade é fundamental. Esse povo tinha que estar junto. Eram só esses 50 mil que a gente viu, mas eles precisavam estar unidos. Assim como a igreja primitiva lá em Atos, a gente lê que um era o coração deles, né, a alma, eles estavam juntos, porque a divisão não é uma coisa de Deus. A Trindade está sempre ali alinhada. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quer que nós, entrando nesse relacionamento com a Trindade, a gente também seja um. E nós sejamos um aqui entre nós. Porque essa unidade é a força. É aquilo que Deus vai usar para que a gente vá todo mundo na mesma direção, sem querer os aplausos para alguns, nem os holofotes para outros, mas que essa unidade seja um reflexo daquilo que Deus quer fazer. E quando o povo está unido, a gente até tem aquele ditado, né? A união faz a força, né? Quando existe unidade, quando existe união, o negócio vai. Mas quando existe divisão, quem já não viveu isso dentro de casa, na família, né? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, não se acerta, o negócio não vai, não anda, não tem jeito, né? E acho que todo mundo tem pelo menos um exemplo a cada semana de alguma coisa que atritou, que não foi união, não foi um consenso, não foi unanimidade, né? E aí, como é difícil, né? Até voltar e tal. E o corpo de Cristo, a igreja, esse povo que foi para fazer o que Deus queria lá em Jerusalém, eles estavam como um único homem. Isso é muito, muito bonito e muito significativo, né? Uma equipe que tá junta. Isso a gente vê em qualquer esporte, quando há desunião, como a coisa não vai, né? Mas quando está ali, todo mundo participando junto e não se preocupando a posição que está, mas tem um alvo único, a coisa anda, e também com as coisas de Deus. Quinto ponto. A gente vai até 25 só, então está tudo bem. Começando pelo mais importante. O que eles fazem aqui em Esdras 3? Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, o holocausto contínuo e Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vocês pegaram o que aconteceu aqui? Como um só homem, começaram por onde? Começaram pelo altar. Brum, brum. Começaram pelo altar. Essa caixa quadrada aí que está no meio, que tem fogo, que era o primeiro objeto, depois que passava a porta ali no tabernáculo, no templo, onde os animais eram sacrificados, onde o israelita colocava a mão em cima do animal que tinha sido morto, dizendo assim, eu sou culpado. E é como se aquele animal estava morrendo pelos seus pecados, porque o pecado gera a morte. Então era um simbolismo, olha, uma vida está sendo dada para que eu não morra. Olha que significativo, por onde eles começaram a construção, se eu posso dizer assim, do templo, pelo altar. E começaram a fazer sacrifícios. E os sacrifícios não eram apenas para remissão de pecados, mas era também para gratidão, ofertas voluntárias. E aí, esse altar representa Cristo. Começaram por Cristo, começaram por aquele, olhando para aquele que morreu por eles. E para nós é significativo, porque a gente não vai reconstruir nada se Cristo não for o mais importante. Se Ele não for sempre aquele que vai nos dar
o perdão e vai nos dar a vida para a gente realizar aquilo que é de Deus. Pode começar pelos muros, pelo telhado, mas sem Cristo não vai funcionar. Ele é a base, Ele é aquele que de fato veio para solucionar o problema, a nossa tristeza, a desgraça, a depressão e tudo que a gente sente que o pecado trouxe. Então eles começaram com o altar, isso é muito significativo, e fizeram uma segunda coisa, porque o altar representa a reconciliação com Deus, e eles precisavam disso o tempo todo, que nem nós, né, de viver na dependência dEle, e festejar a festa dos tabernáculos, também lembrança da peregrinação pelo deserto. Então era uma festa que durava uma semana, que o povo vivia em tendas, lembrando, puxa, lá no deserto a gente estava em tendas também, né? Mas Deus nos sustentou. Então era uma festa para lembrar, olha, Deus nos tirou da escravidão lá do Egito, nos fez andar ali em tendas como peregrinos, mas nós fomos sustentados pelo nosso Deus. E esta festa aponta para a segunda vinda de Jesus, onde Ele mesmo aqui na terra estará aqui para nos sustentar, para estabelecer o seu reino. Então, essa festa também é significativa, apontando para que, olha, um dia o nosso Messias vai voltar, o Senhor vai voltar e vai habitar no nosso meio, vai habitar conosco. Sexto ponto, Esdras 3, versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas, da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Agora pula para o versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe canta comigo. Como é que é mesmo? Agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso, Tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Lançaram os fundamentos, glória a Deus, louvar a Deus, cantaram, né? Esse tem que ser um exercício a nossa vida toda, porque é de Deus que nós dependemos. Se você entrou no emprego, cante louvores durante uma semana, você pediu talvez 6 meses, né, um emprego, e agora acabou de entrar e já está pedindo outra coisa. Agradeça, louve a Deus, isso faz tão bem, né? Você, fala uma coisa legal, Fabrício, ganhou um presente de aniversário, né? Agradece a Deus, né? Fez uma amizade nova. Puxa, você estava meio sozinho lá na escola, de repente, né? Encontrou alguém legal. Puxa, agradeça a Deus, né? Encontrou uma solução para alguma coisa que estava te afligindo. Que legal. Agradeça a Deus, louve a Deus. A nossa vida tem que ser uma adoração e um louvor a Deus. E Deus se agrada disso. Não é apenas na igreja que a gente faz isso. 7º e último ponto. Inimigos surgirão. E surgiram. Esdras 4, 1-5. Para terminar. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias eles disseram: deixai-nos edificar convosco. Inimigo, falando assim, deixa a gente edificar conosco, com vocês? Isso aí cheira mal esse negócio, né? Como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então
agentes da terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Vai ter oposição. Vai ter inimigo, vai ter gente que vai falar assim, para com isso, você está indo todo domingo na igreja, você está aí lendo a Bíblia, que bobagem, que besteira, para com isso, faz outra coisa. Vai ter gente que vai te desanimar, vai ter gente que vai falar assim, você fica aí falando de Jesus, parece um fanático. Você vai ser caçoado, caçoada, vai ter situações onde você vai ser, por outros, talvez levado, tentado a desanimar e abandonar o barco. Mas o projeto de Deus continua. Os recursos Ele vai dar. E Ele não quer que os seus trabalhadores parem. Quem já não viu uma construção, aí um prédio, né, que começou bonito e depois parou? Fica feio, não fica? Ferruja, começa a descascar, né? Deus, Ele quer fidelidade, Ele quer perseverança daqueles que Deus está aí despertando. Pessoas podem até ser instrumentos para te desanimar, mas eu tenho percebido que no nosso país, claro que tem inimigos de fora, né? Tem, mas talvez nós sejamos os maiores inimigos de nós mesmos, onde a gente começa a falar, não vou, começa a ter um pensamento e um sentimento de desânimo e de tristeza e de frustração, e eu não estou bem, e você é o seu próprio inimigo, porque Deus, Ele não quer isso, Ele quer alegria no Senhor. Dificuldade, sim, Ele falou que vai ter, mas Ele quer perseverança, alegria no Senhor. E isso me remete, para a gente ir para o final, para aquilo que Deus permitiu que João, o apóstolo João, enxergasse lá em Apocalipse. Presta atenção que bonito isso. Apocalipse capítulo 4. João é levado em espírito para enxergar as coisas que Deus iria fazer, que estavam e estão por vir. Só que antes de ele receber essa revelação do que iria acontecer, ele tem uma visão de um trono e alguém sentado no trono. O trono do universo, gente, não está vazio. Tem alguém sentado e bem sentado. Porque se ele visse apenas aquilo que iria acontecer, legal, uma agenda do que Deus vai fazer. Mas a razão dessa história que ainda está por vir é porque tem alguém reinando. Tem esse trono. E esse trono está ocupado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então não tema. Não tema, porque tem um Deus que está bem sentado e está governando o mundo, o nosso país, a sua família, a sua vida. E Ele só quer que você faça parte daquilo que são os projetos dEle. E sabe o que mais tem? Há uma proclamação que João viu, de noite e de dia. Ali existe uma adoração a esse rei sentado no trono, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e completem, e que há de vir. Há uma adoração ao único digno de toda adoração. Ele está sentado no comando do universo. E João pôde ver ali o centro do universo, alguém que é o nosso Deus, que está aí regendo todas as coisas. Se tem inimigos, olhe para quem está sentado no trono e peça graça para que você volte a ter essa alegria e perseverar e continuar. E concluindo, mãos à obra. Nós somos responsáveis. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. 2, oferte. Hudson Taylor diz que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, receberá os recursos de Deus. Mas Ele dá a oportunidade que você faça parte. 3, você é sempre útil nessa obra de Deus. 4, vive em unidade. Sempre
por Cristo. 5. Comece por Cristo e o desejo de que Ele habite ricamente em você. 6. Adore e louve a Deus o tempo todo. 7. Não pare diante do inimigo. Amém? A gente vai cantar agora um cântico. Te agradeço. Podem vir aqui. Enquanto a gente estiver cantando, quem quiser fazer parte desse projeto de Deus, pensando aqui na nossa comunidade mais especificamente, então você levanta e continua cantando em pé. Entendeu qual que é? A gente começa cantando sentado, né? Um cântico de gratidão a Deus. E se você foi despertado por Deus, fala assim, eu quero obedecer a Deus. Você não sabe tudo que vai ser, que vai significar, mas eu quero que meu coração esteja alinhado com os projetos de Deus. E quero fazer parte, você pode ser mais específico e de repente, quero fazer parte dessa obra aqui da AB Santana, da plantação desta igreja que está aí iniciando. Então aí você levanta e a gente vai entender que Deus aí vai entender melhor do que eu, né? Mas você está sinalizando, eu quero estar aí disposto para fazer aquilo que Deus quer fazer. Estou nas mãos dele para participar dos projetos que são dele. Te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu